Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós ouvimos nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a sua morte, e é sempre importante pensar nisso, porque toda vez que nosso Senhor anuncia que ele vai sofrer, que vai ser rejeitado, que sumos sacerdotes, doutores da lei, que vão rejeitar, isso é importante para nós, porque nós não somos maiores que o Mestre. Isso naturalmente assusta um pouco os discípulos, né? Como assim? Alguém que faz coisas tão boas como Jesus Cristo, como que vai ser rejeitado e vai ser morto? Isso causa um pouco de perplexidade em nós. Mas ele fala, depois no Evangelho, ele fala para todos. Inclusive digo para vocês, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Ou seja, essas coisas que nosso Senhor passou, não é que só ele passou. Isso acontece um pouco na vida do cristão. Só que nosso Senhor hoje deu uma ordem, um comando. Ele disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Três coisas: renunciar, tomar a cruz e seguir. Só que como é que a gente realiza isso concretamente? Como é que no dia a dia da vida, no meio dessa quaresma em que nós estamos, como é que nós fazemos isso? Primeira coisa é renunciar a si mesmo. Pois olha, a renúncia de si é a renúncia das nossas vontades mesmo. Imagina, nessa quaresma é muito normal que a gente faça algum propósito. E muita gente faz um propósito vinculado à comida. Deixa de comer alguma coisa ou faz algum tipo de penitência. E quando nós ouvimos falar em renúncia de si mesmo, é dizer não para alguma vontade, dizer não para alguma tentação. Mas não é só dizer não com aquela ideia de alguém que está mostrando para si mesmo que é forte. Porque aí não adianta muita coisa. É quando você vence uma tentação e você lembra que o que você está fazendo naquele momento é o primeiro passo do que foi pedido por Jesus, renunciando a si para segui-lo. Não pode esquecer que a gente está fazendo penitência na quaresma, buscando conversão na quaresma, não é só para poder melhorar um pouquinho, é porque nós queremos estar mais próximos de Nosso Senhor quando chegar a Páscoa. Então, estou fazendo renúncia de mim mesmo para poder seguir melhor Nosso Senhor. Então, uma dica boa para quando tiver alguma vitória diante de uma tentação nesses dias, sempre lembre de Nosso Senhor. Pense em Cristo, estou fazendo por ti, Jesus. Depois a segunda é tome sua cruz de cada dia. Olha, cruz não é qualquer sofrimento que aparece. Porque como nosso Senhor viveu a cruz dele, é o modelo do nosso modo de viver a cruz. Ele viveu com paciência, viveu sem reclamar, passando aquilo pensando no prêmio da vida eterna que estava ali em jogo. E é assim também que a gente passa a nossa cruz. De fato, quando nós falamos em cruz, estamos falando de todo tipo de coisa que exige paciência.
A cruz de Cristo foi o maior exemplo de paciência que nós podemos ter no mundo. Um sofrimento, uma injustiça, um tratamento indevido, e ele, com paciência e serenidade, foi vivendo cada um daqueles momentos. Quando Nosso Senhor fala, toma sua cruz de cada dia, está dizendo, tenha paciência. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que o mundo carece de santos por falta de paciência. Então, depois de renunciar a si mesmo, que aí é você lembrar de alguma coisa que precisa adequar na vida e mudar, então em seguida, paciência nas adversidades. Cada dificuldade que aparece é uma cruz maior, mas cada cruz que aparece de cada dia, vivida com paciência, ela é vivida ao modo de Nosso Senhor. E depois, a terceira etapa é siga-me. Olha, siga-me é interessante, porque se nós estivéssemos lá no século I, lá junto com os apóstolos, seguir Jesus seria, bom, tem uma caravana ali, Jesus está ali, eu vou caminhar atrás dele, né? Vou seguir assim. Só que nós não estamos no século I, então seguir Jesus não significa encontrar uma pessoa caminhando e andar atrás dela. E tampouco seguir Jesus naquela época significava isso. Afinal de contas, Nosso Senhor não estava atrás de audiência, estava atrás de discípulos. O que marca o discípulo não é ele caminhar atrás de Jesus Cristo. O que marca o discípulo é ele guardar a palavra de Cristo. Nós seguimos a Jesus quando nós começamos a guardar a sua palavra. É isso que é o seguimento. Porque, claro, o que São Pedro estava fazendo caminhando atrás de Jesus não era só para caminhar, é porque ele tinha coisa para ensinar. E aí você poderia dizer, mas tá bom, como é que eu faço então para poder aprender de Jesus? Mas olha, nós temos as palavras de Jesus no Evangelho. Nós temos as palavras de Jesus no que recebemos da tradição da igreja. É a meditação constante nas palavras de Jesus que vai fazer com que comecemos a segui-lo. São três etapas fundamentais. Primeiro ponto, dar um jeito de renunciar aos nossos apegos, todos eles. Cada um tem o seu e vai abandonando os apegos que tem. Segundo, paciência nas adversidades. Terceiro, disposição para ouvir o Mestre. Ouvir o Mestre no momento de oração, de meditação onde está. Isso é maneira de seguir. Agora, esse segmento feito com nosso Senhor Jesus Cristo envolve também disciplina. Então, imagina só, se tivesse São João, enquanto Jesus está pregando, São João dorme. Ou enquanto Jesus está falando, o São Pedro esquece. Então, não é isso. O guardar a palavra é você ouvir a palavra de Cristo, guardar na memória, é um bom começo, mas depois ir meditando naquela palavra frequentemente como alguém que está aprendendo de um mestre, porque nós estamos aprendendo de um mestre a cada vez que estamos meditando na Sagrada Escritura. Agora, no final do Evangelho de hoje, ele ainda diz algo fundamental. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Porque está falando de quê? De que gente que quer guardar a vida e que vai perdê-la. Como é que a gente faz para querer guardar a vida ou perder a vida? É muito simples. Quando você ouvir a palavra vida, você lembra que vida é igual a tempo. Que a gente entrega a vida para aquelas coisas para as quais nós entregamos tempo. Então eu me recordo uma vez que eu fui a algum lugar, eu vi uma criancinha de 5 aninhos, 7 aninhos, dizendo que não ia à missa no domingo porque não tinha tempo. Eu falei assim, mas se uma criança de 5 anos não tem tempo de ir à missa, como é que faz? Essa pergunta é importante, porque nós entregamos a vida para aquelas coisas a que nós entregamos tempo. Então, quando Jesus fala, se você quer guardar a sua vida, se você quer guardar o seu tempo para si, você vai acabar perdendo o seu tempo, porque você não vai ganhar na vida eterna. Que adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo que o mundo tem para dar, se você perde a salvação e a presença de Cristo? Se nós pudéssemos resumir a meditação do dia de hoje, poderíamos fazer da seguinte maneira: nós temos três coisas que precisamos fazer para estar como discípulos de Jesus.
renunciar a alguma coisa séria que nos custa para a conversão. Depois, precisamos ter paciência com as adversidades que acontecem. Em terceiro lugar, precisamos meditar, guardar a palavra de Cristo como um tesouro. E se nada disso pode nos motivar, pois lembra, se alguém quiser guardar o seu tempo apenas para si e nunca pensar no tempo para Deus, mais cedo ou mais tarde perde o tempo. Termino lembrando de uma frase que eu ouvi uma vez de um doutor espiritual que dizia assim: quem quer ganhar o céu e vive na terra, ganha o céu e ganha a terra. Mas quem finca a cabeça na terra acaba perdendo o céu e a terra. Peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajude a viver de maneira mais devota a Quaresma e que Ele nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.